Ainda no nosso módulo 3, em Sistemas Especialistas e Lógica Difusa, nós temos a nossa aula 4, onde abordaremos 2 exemplos de lógica difusa. Então, dentro dos nossos temas especialistas, né, dentro deste módulo, né, vamos falar sobre sistemas especialistas, lógica difusa, compreender os principais conceitos de sistema especialista e de lógica difusa, e os resultados esperados é esse conhecimento básico fundamental sobre o que são os conceitos de sistemas especialistas que foram construídos na ausência de dados. Nós vamos ver algumas coisas que podemos usar como sistemas especialistas, mas com dados em aprendizagem de máquina, e os conceitos básicos em torno da lógica difusa. Vimos alguns exemplos em R baseados em sistemas especialistas e agora vamos ver os exemplos em R baseados em lógica difusa. Os exemplos práticos que eu trago para você, na verdade, nós vamos ver diretamente no R. Eu só tenho uma observação. Eu tenho 2 exemplos. Um que é puramente didático, não tem vínculo com nenhuma realidade física, porque é particularmente muito difícil para mim criar problemas de lógica difusa sem ter um problema real nas mãos. E o segundo exemplo é um exemplo que eu tirei do próprio pacote que a gente usa para fazer lógica difusa no R. E o pacote que eu estou usando para fazer lógica difusa, que é o SETS, não é o único pacote do R que faz lógica difusa. Esse blog aqui, por exemplo, esse aqui é um artigo que faz lógica difusa, inclusive um problema muito interessante baseado em análise de risco de alarmes baseado em chuva, né? Se é chuva muito forte, muito fraca, qual o nível de risco. Gostei muito do trabalho deles lá, mas eles usam outro pacote, então que fica de referência para que vocês possam checar isso. Eu já vou mostrar os 2 exemplos diretamente no R. Bom, na lógica, inicialmente na lógica nebulosa ou lógica difusa. Vou botar lógica difusa, peraí. Deixa eu renomear isso aqui. Para ficar bonitinho. Pode ser lógica nebulosa também. Mas eu não queria entrar no mérito dessa discussão de nomenclatura. Bom, no nosso primeiro exemplo de lógica nebulosa, de novo aqui é difusa. Eu não mudei isso, gente? Eu não salvei, né? Difusa. Bom, no nosso primeiro exemplo de lógica difusa, a primeira observação é que nós precisamos instalar o pacote SETS e precisamos adicionar, sim, para essa opção, que aqui na região de pacote, se você tiver ela marcada quase sempre como padrão, que é install dependencies, mas que às vezes a gente não usa, a gente precisa obrigar isso só para ter certeza, porque esse pacote depende de outros que você precisa ter instalado. Depois que você instalou, carregamos o pacote SETS naturalmente, estamos prontos para fazer o nosso trabalho. E a primeira coisa que nós temos que fazer é definir o universo. O universo que eu estou criando para esse exemplo puramente teórico, ele varia de 1 a 100, de 1 em 1. Eu dei o nome de universo para o universo. Esse nome aqui fui eu que criei. Posso dar o nome que eu quiser. Ok? Depois eu vou desfazer esse universo. Mas nós vamos chegar lá. Criei aqui 7 options. Pode ser outra variável, outra sequência? Pode sim. Pode ser sequência fracionada, nós vamos ver no próximo exemplo. Criei, não tem nenhum output. Vou escrever as minhas regras.
Essa é a parte mais chata. Definir as minhas variáveis e regras. Esse aqui é a parte onde eu defino as minhas variáveis. Variáveis, eu tenho 4 variáveis, x, y, z e s. A saber, essa é a minha variável de resposta. X, Y e Z é a que eu quero. Sou eu que dei esses nomes. Também sou eu que dei o nome de X1, X2, X3, X4. Não são bons exemplos de didática ou de estrutura de nomes para uma programação profissional, mas são o que eu quis usar porque eu achei bonitinho. Literalmente. Posso fazer isso assim? Posso. Para ficar bonitinho? Pode ser. Então, eu criei minha lista de variáveis criada, na verdade não é uma lista, né? Parece uma lista. Você abre com o comando set, dei o nome de variáveis, dei o nome da minha primeira variável, fuse partition, var names, coloco meus arrays com os pontos de referência que eu possuo, tipo assim, x1 é de 0 a 30, x2 é de 30 a 60, x3 é de 60 a 70, x4 é de 70 a 90. O raio de cada um desses valores pode ser estabelecido. Nesse caso em particular, eu falei esse exemplo de 30, 60, 60, 70, eu não falei nada coerente. Por quê? Porque esse caso particular são exemplos baseados em distribuições. Então, esse aqui é o valor médio da primeira variável, esse aqui é o valor médio da segunda variável, esse é o valor médio da terceira variável, e esse é o valor médio da quarta variável, ou do quarto efeito, por assim dizer. O raio deste é 20, e eu vou estar utilizando um cone. Então, é uma subida e uma descida. O meio é esse valor. Então, são 4 cones. E a cobertura da variável x é dada pela probabilidade desses 4 cones. Nesse caso, eu tenho 4 variáveis, ou 4 valores médios para a variável y, e ele tem um desvio padrão de 15, que nas opções padrões significa que você está utilizando uma distribuição normal. Nesse caso aqui, eu tenho 3 valores médios, desvio padrão de 10, que inclusive é o padrão, você pode omitir, você pode removê-lo se você quiser, e deixar também o último igualzinho, só valores diferentes. Vou criar as minhas variáveis, criei as variáveis, elas são, então, como eu disse para você, elas são uma lista, não parece uma lista, parece uma lista, você não acessa como uma lista, mas você tem ali elas, tá? Pode checar manual se você quiser. A definição das regras é baseada em lógicas que vocês já estão bastante familiarizados. Então, eu criei aqui um conjunto que eu chamei de regras, abri o meu set, que é a minha lista, criei a minha primeira regra, fuse Hull, abro parênteses, fecho parênteses, e ali dentro eu escrevo a regra. Se x é x1, e y é y1, e z é z1, então S é S1. Essa daqui, ó. Se x é x3, se o valor de x é x3, se o valor de y é y3, se o valor de z é z2, então S2. Tem outros operadores aqui que eu posso usar, ao invés de... Aqui é só E que eu estou usando? Tem outros sim. Tem ou, por exemplo. Você poderia dizer, se x1, isso, e y1, isso, ou z1, isso, então, aquilo. Essa é a parte chata. Porque você tem 400 regras, às vezes, para escrever, literalmente. É a parte mais chata das regras da estrutura de problemas de lógica difusa. Vou carregar as minhas regras. Agora eu tenho o seguinte, ó. Eu já defini o meu intervalo do universo, já defini as minhas variáveis, já defini as minhas regras. Agora eu vou criar o meu sistema através do fuzzy system, as minhas variáveis e as minhas regras. Pronto. Já tenho meu sistema. Tá aqui.
que basicamente não te diz nada, né? Ele te diz que você tem 4 variáveis e 8 regras. E as variáveis têm 3, 3, 4 e 4. Uma coisa que você já sabia. Na verdade, quando você roda esse programa aqui, o output dele, padrão, em texto, é exatamente aquilo que você acabou de escrever, né? Então, na verdade, não parece que ajudou em nada, mas ele fez sim alguma coisa. Você pode olhar agora o plot do sistema. Olha aqui que coisa linda. Agora essas coisas começam a fazer sentido. Porque eu posso mostrar para você como cada uma das 4 variáveis estão. Inclusive, aquelas que estavam no slide eu já tinha tirado daqui. É a minha distribuição com um SD de 15, lembra? Desvio padrão de 15, desvio padrão de 10. Aí você vê, aqueles pontos que eu marquei são os pontos médios, tá vendo? Então, e a base, o raio 20, é essa abertura. Então, eu tenho aqui todas as 4 variáveis que eu tenho, como elas estavam, ele já fez o sistema. Mas só que você não consegue acessar. Você precisa fazer uma inferência. O que é uma inferência? Suponha que x é 80, que y é 70 e que z é 80. Basicamente, você vai fazer uma análise combinatória das probabilidades desse universo estar em 80, 70 e 80, qual o seu impacto na inferência que eu estou realizando da minha variável S. Então, peguei aqui a inferência, rodei. Aí vem a outra parte esquisita desse comando. Você vai pedir para olhar inferência, ele vai te dar isso. Eu dou o quê? O que eu faço com isso aqui? Né? Olha para esse negócio aqui, esse conjunto de dados. É lindo de morrer para não significar coisa nenhuma, né? Então, na prática, você só consegue fazer alguma coisa porque você vai pedir um plot dessa inferência. E esse é o platô, né? Ele basicamente diz que quando a sua variável está no universo de 0 a 100, ela tem esses níveis de probabilidade de serem afetadas por cada uma das variáveis em conjunto. Então, você basicamente precisa agora fazer uma ideia de que isso quer dizer. Você tem várias formas de fazer a defusificação, porque até agora você não sabe de nada. Até agora você está vendo um monte de linhas que não te explicam coisa nenhuma. Os métodos de defusificação são vários, ó. Mínimo, menor, maior, o centroide. Eu vou usar somente o centroide aqui e vou pedir para ele fazer uma defusificação dessa resposta. E agora eu posso fazer o plot do sistema de variáveis. Na verdade, eu não sei porque. Ah, sim. Isso aqui tá perdido, tá, gente? Isso aqui é só para você ver como é que você faz o plot do sistema de variáveis, tá vendo? Eu estou pedindo os plots do sistema de variáveis, mas eu queria fazer o plot da variável S. Tá aqui. E agora eu posso usar a resposta defusificada. Agora faz sentido, né? Que basicamente significa o seguinte: quando você está variando pelo esse universo de 0 até esse ponto, você tem esta curva aqui, aqui, para cá, dominando, né? Então, se você está nesta forma aqui, você está com esse nível de probabilidade, aqui com esse nível, perdão, com esse nível de relevância, e esse aqui nesse platôzinho aqui. Que é bonitinho, mas não tem muito, como eu posso dizer, muitos comentários a fazer nesse exemplo. Não esqueça de no final fechar esse universo, por favor. Por quê? Porque me falta uma coisa tangível. E eu não tenho exemplos tangíveis para compartilhar. Então eu fui até atrás do próprio comando que cria o meu universo de 0 a 25, de 0.1 em 0.1. Repara que não é de 0 a 100. Mas aqui agora tem sentido, gente. Ele vai querer avaliar o serviço, a comida e a gorjeta, tá? Baseada em algumas características das variáveis, né? Então, eu posso fazer isso aqui para melhorar a legibilidade. Então, basicamente, eu tenho um fuzzy partition de serviço, de comida e de gorjetas, onde o primeiro você repara que eu poderia ter posto somente o que eu fiz lá, né? X1, X2, X3. Mas aqui ele está dando nomes, né? Poor, Good, Excellent. 0, 5 e 10. Esse aqui é o serviço. O desvio padrão é de 1,5.
A comida, você está utilizando duas variáveis que têm sentidos de tradução, se ela é deliciosa ou não. E aí você tem aqui, ó, 4 pontos que você precisa estabelecer para a criação do seu trapezoide. Você precisa do ponto onde ele encaixa a base, menos 2. Isso significa o seguinte, que no universo começa lá em cima no zero. Então, começa um platô no zero, no ponto alto, até o 2, desce até a base no 4, fica na base, sobe no 7, tem um platô do 7 ao 9, tem um platô de 9 a 11, e depois uma descida de 11 a 13. E as gorjetas 5, 12 e 20. O pessoal lá gosta de dar gorjeta. Eu não sei se eu tenho vontade de ir aos Estados Unidos por causa da gorjeta. Lá é quase que esperado que as pessoas deem gorjeta, né? Eu acho isso uma coisa tão, sei lá. Enfim, mas aí tem o seguinte, ó. Vamos às regras. Aí você percebe, né, que as regras são baseadas na perspectiva de uma função. Agora você vai entender um pouco melhor a lógica difusa. Se o serviço é pobre ou a comida é ruim, então a gorjeta é barata. Se o serviço é bom, então a comida é média, ou melhor, a gorjeta é média. Se o serviço é excelente ou se a comida é excelente, tá? Delicious, então você vai dar uma gorjeta generosa. Acho claro, né? Vamos agora fazer aqui a combinação dos meus sistemas. Vou imprimir o sistema só para a gente dar uma olhadinha. Tá? Esse aqui é o nosso sistema. Você vê aqui a variável do trapezoidal. É como se o trapézio começasse em menos 2, vai até 0 subindo a rampa, depois tem um platô e depois desce. O problema aqui é que você não quer... O universo é de 0 a 25, né? Então não tem muito sentido você pensar em alguma coisa do máximo. Por que o universo vai de 0 a 25? Porque sua gorjeta aqui, olha só, qual é o valor que você tem do pico é 20, mas tem um raio de 5. Então, o valor máximo da sua gorjeta é 25. Tá? Então, você pode fazer aqui, ó, uma inferência de um serviço que você dê uma nota 3 e uma comida que você dê nota 8. Fazer o plot, aí você tem esse gráfico que é bem mais, né? Bem mais pontual. Você pode pegar uma defusificação também com o centroide. Eu não fiz o exemplo, né? Na verdade, eu não botei aqui, mas seria o... Deixa eu copiar aqui rapidinho. Vale a pena. Nós temos essas duas coisas aqui, ó. É muito interessante colocar juntas. Nesse caso aqui, tá? Esse camarada aqui. E, obviamente, esse sistema aqui é o System Variables. E eu agora já nem lembro de nada, mas eu acho que é chips, não é? Não, é chip só. Chip. Então, você pode fazer isso aqui. Tá ali. Chip, average, generosa. Minhas linhas. Então, tá ali, ó. Basicamente. Repare que agora faz mais sentido, né? Então, dadas as circunstâncias, você poderia ter para esse universo uma gorjeta de até $25 ou 0, dependendo do que você considerasse a nota da avaliação do camarada. Repara que não é uma avaliação exata, ele te dá apenas o efeito pelas probabilidades, né? Como ele não vai te dar tá cheio ou tá vazio, ele vai te dar as recomendações das faixas de valores. Bom, você defusificando, por exemplo, você tem aqui, ó, 14,88. Então, você basicamente tem, para aquele exemplo que estava aqui, ó, 3 e 8,
você tem 14,88, você vai aqui, ó, 14,88, você tem, na verdade, uma gorjeta média para azar do cara. É uma gorjeta média ainda. Tá? Não está tão boa a comida e o serviço está muito ruim. Você pode tirar aqui, aumentar, vamos fazer, qual é o valor máximo do serviço? O valor máximo do serviço é 10. É 10? Não. É 10. Ó, 10 e 8. Né? O que eu vou fazer aqui? Ó? Inferência, plot, ó. Ok? Olha só. Você está aqui, agora eu vou defusificar. 19,94. 19,94 está aqui, só não está no pico porque eu não botei isso aqui no máximo também. Que poderia ser, cadê? Poderia ser mais de 13, por exemplo. Poderia ser 20. Acho que 20 está errado. 13. Não, 10, né? Vamos botar aqui uma nota 10, por exemplo. Basicamente. 19,94. Acho que dá para aumentar mais essa nota da comida. Mas basicamente vocês entendem aqui a mensagem, né? Que esse camarada aqui com certeza recebeu o quê? O generoso. Tá? Ele não está no pico da média, ele está um camarada generoso. Agora, se você vem aqui um serviço de 1, a comida pode ser 10. Existe uma tendência muito maior do camarada estar numa gorjeta barata. Tá? E aqui, ó, tá em 12, tá até aqui, ó, tá 12, tá? Mas digamos assim, uma tendência muito forte, que eu botei um aqui e 10 no outro, né? Eu exagerei na qualidade da comida, então você repara que, por esta regra aqui, ó, se o serviço é pobre ou a comida é ruim, o serviço ou a gorjeta é barata. Mas se o serviço, a comida for excelente, né? Porque serviço não é excelente, mas a comida é excelente, então a gorjeta é generosa. Ele tenta fazer uma ponderação dessa gorjeta barata com a generosa, enquanto uma gorjeta média. Tá? Então, eu não me lembro mais os valores que estavam aqui, era 3 e 8, se eu não me engano. Vou deixar isso aqui registrado. Tem uma variabilidade assim mais elegante de ser construída. Ok? Bom, dando continuidade, portanto, nossas referências são exatamente aquelas que já estavam listadas anteriormente, nada de novo. Aí o que nós fizemos nessa aula foi apresentar 2 exemplos de uso da lógica difusa, usando R, com uma técnica específica, que foi o pacote SETS. Tem muita coisa para que se aborde em lógica difusa que eu não cheguei nem mesmo a tocar, tá bom? É importante, se houver uma necessidade de construção de um pacote de lógica difusa, ir atrás da literatura ou se especializar. Existem em várias universidades disciplinas específicas de lógica difusa. Então, se você consegue construir 2, 3 disciplinas de lógica difusa em sequência, você acha mesmo que 1 hora de aula, não chega nem 2 horas, 1 hora de aula, né, nos 2 slides, é suficiente para cobrir o assunto? Não, não é. Tá? Então, tenha a noção de que existe muito mais sobre isso, mas esse já é o suficiente para aquilo que nós nos propomos nesse curso. E obrigado pela atenção.